23 comissões permanentes na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Por elas passam projetos de deputados e do governo e são realizadas discussões de assuntos dirigidos. Mas temos uma comissão que tem a prerrogativa de apreciar todas as propostas, verificando constitucionalidade, legalidade e juridicidade das iniciativas. Composta por 9 deputados, a Comissão de Constituição e Justiça foi a primeira a eleger o presidente e o vice-presidente no dia 9 de maio. Prestando conta às comissões de hoje, vamos falar com o deputado Fernando Capês, do PSDB, que faz agora um balanço das atividades dos trabalhos da comissão e fala das expectativas para o segundo semestre. Deputado, o senhor assumiu uma comissão já com conhecimento de causa, já que trabalha nesse mundo das leis como promotor público. Facilitou o trabalho ou é uma comissão que o surpreendeu? Não, sem dúvida que toda a vivência com o mundo jurídico, né, os 20 anos como promotor de justiça, o fato de ser professor, de trabalhar diariamente com o direito, me ajudou muito, inclusive a chegar à presidência da CCJ, porque é uma comissão em que basicamente o trabalho é técnico. Essa questão da constitucionalidade não admite muita interpretação. A comissão tem que analisar se o projeto viola a Constituição Federal e Estadual ou se está de acordo com a Constituição. Então, acho que, sob esse aspecto, você colocou bem, dizendo que a vida anterior, a experiência anterior, me ajudou muito. E eu estou adorando essa experiência, tanto na Assembleia quanto na presidência da CCJ. Como é que o senhor está vendo a qualidade desses projetos? Dentro desse universo de constitucionalidade, legalidade, nós temos projetos, vamos dizer assim, de boa qualidade? Olha, Ana, você tem que considerar que a competência legislativa estadual, ela é mais restrita. Os grandes temas, eles ficam afetos à competência federal. A criminalização de novos delitos, a questão da execução penal, dos presídios, mas tem muita coisa que pode ser feita aqui. Principalmente na área da administração estadual, em parcerias público-privadas. Eu tenho visto alguns projetos interessantes, mas a maioria deles vem do governo, porque mesmo nessa competência legislativa restrita, a atribuição do governo, a competência privativa do governador do estado para os projetos de lei mais importantes, também ficou reservada pela Constituição estadual. Você acha que os deputados deveriam ter mais autonomia? Você defende isso? Eu acho que muita coisa que hoje é de iniciativa privativa do governador do estado deveria ser partilhada com a Casa, com a Assembleia Legislativa. Essa questão, por exemplo, do regime jurídico das carreiras policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eu vejo muitos projetos de lei que são apresentados atribuindo aumentos, gratificações, reestruturando a carreira das Polícias Civil e Militar. Isso é inconstitucional, porque de acordo com a Constituição Estadual, a iniciativa de leis que digam respeito a carreiras das Polícias Civil e Militar é de iniciativa privativa do governador. O que pode ser feito por parte do deputado é uma indicação. Por exemplo, é isso que eu tenho feito. Sugestões ao governador com relação à reestruturação dessas carreiras, só para citar um exemplo. Outra questão são as isenções fiscais ou o atrelamento de receitas para determinadas finalidades. Isso também é de atribuição do governo, do governador, porque você não pode apresentar nenhum projeto de lei que implique em renúncia fiscal. Então, mas tem muito projeto assim ainda apresentado pelos deputados, né? Porque a própria, vamos dizer assim, o deputado representa uma região que tem um problema aí de tributos com a fabricação de vinho, São Roque, por exemplo. Perfeito. E ele tem que responder à população que muitas vezes desconhece qual a competência dele, acha que é obrigação dele apresentar projetos nessa área. Você fica complicado, aí sobrecarrega o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, que vai ter que apreciar um projeto nesse sentido. E como é que pode se mudar isso? Olha, eu tenho procurado, Ana, conversar muito com os deputados. Por mais que seja necessário dar-se uma satisfação ao seu segmento, à sua base eleitoral, não adianta você apresentar um projeto de lei com vício de origem, ou seja, com vício de iniciativa. A CCJ não tem como concordar
ou dar parecer favorável quando o projeto for de natureza inconstitucional. Então nós temos isso procurado... já aconteceu. Mas nós temos procurado... Você já tem aconteceu. que... Aconteceu, mas nós temos que responder pela nossa gestão. E temos orientado os deputados a fazer a indicação. A indicação é um trabalho muito importante do parlamentar, porque ele, identificando o problema, ele tem que procurar o chefe do executivo, o secretário estadual da pasta correspondente àquele problema, expor, explicar, convencer o governador a apresentar o projeto de lei ou fazer uma indicação. O que é indicação? A indicação é uma sugestão que se faz por meio de um ofício encaminhado ao governador. Essa sugestão é autuada, a pasta respectiva é obrigada a se manifestar com relação à indicação e depois ela merece um despacho, sendo acolhida ou desacolhida. Isso é muito mais eficaz e, ao mesmo tempo, muito mais eficiente do que apresentar um projeto que vai parar na CCJ. O que eu não quero fazer é, evidentemente, se há uma dúvida de interpretação, eu entendo que indúbio pró-constitucionalidade. A dúvida milita em favor do projeto. Então ele deve seguir, porque a comissão não pode subtrair do plenário da Assembleia a legitimidade popular que tem através dos mandatos conquistados com o valor do voto. Mas a CCJ, havendo uma clara inconstitucionalidade da lei, não pode pactuar. Mas se houver dúvida, por exemplo, no caso dos chamados projetos de leis autorizativas. O que é o projeto de lei autorizativa? É uma lei que autoriza o governador a realizar uma determinada obra ou efetivar uma determinada despesa. A lei autorizativa há sérias dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Porque eu conheço a lei ordinária, a lei complementar, agora uma lei autorizativa é uma lei inócua. E por essa razão é uma lei que carece de objeto. Entretanto, como existem também pareceres em favor da lei autorizativa, no sentido de que ela não é inconstitucional. Ela pode ser inócua, mas não é inconstitucional. Então a gente tem que analisar isso com uma certa parcimônia. Porque não vamos aqui transformar também a Comissão de Constituição e Justiça numa inquisição medieval, em que vai mandar para a fogueira todos os projetos. Não vamos coartar a ação do Legislativo. Só mesmo quando for algo claramente inconstitucional é que a comissão não pode deixar passar. Agora, deputado, ao assumir a Comissão de Constituição e Justiça, o senhor destacou prioridades? Com que critérios? Quer dizer, vou direcionar meu trabalho assim, vou fazer isso. O senhor fez isso? Olha, Ana, o nome Comissão de Constituição e Justiça termina com uma palavra com a qual eu trabalhei minha vida toda. E a preocupação com a maior celeridade da justiça, com uma maior rapidez na prestação jurisdicional, tem orientado o trabalho da CCJ. Eu conversei com os demais membros da comissão e todos foram unânimes em concordar que a comissão precisa estudar e contribuir para o debate com relação à maior agilidade na solução dos litígios. Os processos não podem demorar tanto na justiça. Um processo, às vezes, importante, de cunho indenizatório, em que a pessoa precisa daqueles alimentos, precisa da indenização, precisa do recebimento de um precatório, e muitas vezes é a terceira ou quarta geração que vai receber. Exatamente. Então, nós precisamos colocar um fim nesse quadro, nesta situação. A Constituição Federal, nós tivemos aqui a Emenda Constitucional 45. A Emenda 45 que é de 8 de dezembro de 2004. Agora, dezembro de 2004, vai fazer o quê? Não fez 3 anos? Essa Emenda 45, ela acrescentou um dispositivo, que é o inciso 78 do artigo 5º da Constituição. Esse dispositivo diz que todo cidadão tem o direito, é considerado um direito humano de todo cidadão, à solução do seu litígio na justiça dentro de um prazo razoável. Todos nós temos direito a que a justiça se manifeste definitivamente sobre um processo no qual tenhamos interesse dentro de um prazo razoável. Mas você está falando de um processo que já vem sendo discutido há muito tempo, que essa questão de
vamos agilizar a justiça, o judiciário, que foi até objeto de uma discussão na sua comissão com o presidente da OAB São Paulo. Mas trata-se de uma coisa a longo prazo. O que os deputados podem fazer, vamos dizer, a curto e médio prazo nessa questão? Dá autonomia para o judiciário, por exemplo? Primeiro, a OAB ela constituiu uma comissão muito interessante, a Comissão de Modernização do Poder Judiciário. E de lá vieram inúmeras sugestões concretas, efetivas, que não dependem de investimento. Não adianta só ficar falando, precisa de mais dinheiro, precisa de mais dinheiro, precisa de mais dinheiro. É lógico que, que são necessários mais investimentos no judiciário. Cara, informatização, você precisa de dinheiro. Mas é preciso também um adequado gerenciamento dos recursos que existem. E também investir em soluções práticas, como o processo digitalizado, que é um processo em que se faz tudo pela internet. O Fórum da Freguesia do Ó já inaugurou um processo pioneiro. Isso foi com contribuição da OAB, que trouxe inúmeras sugestões, ou no caso, o presidente Luiz Flávio Borges Durso e o presidente desta comissão, o Dr. Ricardo Tosto, apresentaram inúmeras sugestões. Então, o que nós fizemos na Comissão de Justiça? Trouxemos o presidente da OAB, trouxemos um membro do Ministério Público, do órgão especial, que foi deputado desta casa, o deputado e atual procurador de Justiça Drauzio Lúcio Barreto. Vamos convidar o presidente do Tribunal de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça, a fim de que a Comissão de Constituição e Justiça possa encaminhar à presidência uma proposta de projeto de lei que fixe um prazo para a solução dos litígios sob pena de alguma consequência. Mas aí tem que haver uma reorganização geral no judiciário, porque existem discussões do quê? Por exemplo, tem regiões que onde não há tanta demanda, que tem vários juízes disponíveis. E regiões mais lotadas, que poucos juízes vendo muitos processos. Então você fala de uma reorganização geral, que não trata-se até de uma coisa administrativa, no meu ponto de vista, gerenciamento, como bem disse o senhor. Como é que fica isso também? Aquilo que nós falamos, né? Gerenciamento dos recursos, inclusive de recursos humanos. Só que para isso você precisa de lei. Porque é através de lei que você vai extinguir cargos, criar novas varas, subdividir câmaras, criar câmaras especializadas. Mudou, deputado Capês. Antes dessa legislatura, os deputados votaram a criação de novas varas, contratação, remanejamento. E ainda a justiça continua no mesmo passinho que a gente via tempos atrás. Talvez sejam necessárias mais e maiores mudanças, não é? Você talvez precise se estudar rapidamente a criação de uma vara especializada para combate de crimes ou de atos de improbidade, corrupção com o dinheiro público. E uma Câmara especializada no julgamento, para que haja uma maior rapidez. Uma Câmara especializada exclusivamente para julgamento de crimes considerados hediondos, ou pelo menos alguns crimes, como extorsão mediante sequestro. Uma vara só para julgar esse tipo de crime, para que haja uma maior agilidade. Então, existem questões que você pode priorizar. Na questão civil também, talvez aí uma até divergência minha com o presidente da OAB, no meu entender, nós deveríamos rever, inclusive, o número de recursos. Há um número excessivo de recursos que engessam. Se você analisar, Ana, o processo não demora muito até a sentença de primeira instância. Demora 1 ano, às vezes 2. Quando vai o recurso? Aí 6 anos para o julgamento. Depois, um outro recurso a Brasília, mais 10 anos. Nós temos um caso aí, casos de júri rumorosos, como o do jornalista Pimenta, que matou a namorada. Está em recurso ainda, recorrendo e até anular o júri, isso tudo demora. Então, talvez nós tenhamos que rever a máxima de que a justiça tarda, mas não falha. Talvez seja a hora de mudarmos para a justiça está falhando porque tarda. Mas dentro dessa discussão com o presidente da OAB, foi apresentado algum tipo de iniciativa rápida para a gente começar a ver uma mudança? A população que espera principalmente essa mudança? Olha, Ana, vocês discutiram isso? Discutiram. Ele trouxe, inclusive ele veio com a representante da Comissão de Modernização do Judiciário, e daquela reunião saíram aí umas 18 sugestões. Nós já encaminhamos ao presidente do Tribunal de Justiça, que está analisando, encaminhamos também ao governador essa questão, o processo de digitalização, o processo digital,
você criar varas especializadas naqueles casos que estão emperrando o andamento da justiça. Muitas vezes, recursos contra o Estado, muitas vezes mal pagador, congestionam a distribuição do Tribunal de Justiça. Então você, só depois de 6 anos na entrada de um recurso, 3, 4, às vezes 6 anos, é que o caso vai ser julgado. Então, significa, nós temos que analisar o que está emperrando, por que não está seguindo, não está fluindo, e criar varas especializadas que coloquem esse entulho no seu devido lugar, mas que ele não atrapalhe o julgamento de outros casos urgentes. Talvez retirar o efeito suspensivo da maioria dos recursos, a fim de que a partir da sentença de primeira instância já comece a produzir efeitos e você possa aguardar com tranquilidade o julgamento de um recurso. Então, existem caminhos, os processualistas estão debruçados sobre isso, acho que é uma questão de prioridade. Então, a Comissão de Constituição e Justiça não vai poder mudar o mundo. Sim. Mas o que ela pode fazer é suscitar esse debate, encaminhar as sugestões, os projetos, as indicações e pressionar para que haja uma mudança. Isso aí nós estamos começando a fazer. O senhor falou sobre o doutor Drauzio Barreto, que foi deputado e hoje é procurador de Justiça, e ele também participou da Comissão Especial de Consolidação das Leis Paulistas, que foi um trabalho iniciado pelo deputado Cândido Vacarezza, do PT, na última legislatura. O senhor pretende dar continuidade a essa consolidação? Como é que o senhor vê esse trabalho todo até agora? Sem dúvida. Aliás, o deputado Drauzio Lúcio Barreto, que foi eleito na legislatura 94-98, ele foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça logo nos primeiros meses, e foi ele que iniciou esse trabalho de consolidação da legislação, que posteriormente o deputado Cândido Vacarezza, com muito brilho, deu seguimento e está dando também no Congresso Nacional. Nós pretendemos levar adiante. Estamos trabalhando na consolidação da legislação tributária e da legislação do deficiente físico. E acreditamos que até meados de setembro, final de setembro, a Comissão de Constituição e Justiça possa entregar ao presidente Vaz de Lima, da Assembleia Legislativa, o projeto de consolidação da legislação estadual tributária e da legislação estadual de proteção ao deficiente, já pronta e acabada. E, em seguida, juntamente com a Comissão de Direitos Humanos, nós conversamos com os deputados Rodolfo Costa Silva e Carlinhos Almeida para que a Comissão Temática de Direitos Humanos, juntamente de Direito Ambiental, Direito Ambiental, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, leve adiante a consolidação da legislação ambiental. O que é mais difícil quando se fala em consolidação das leis? O mais difícil é você pegar aquele emaranhado de leis perdidas, que fica uma entulhada em cima da outra, e agrupá-las por assunto. Porque as leis elas vão sendo cronologicamente editadas, tem a lei número 1, 2, 10 mil, 20 mil, de acordo com a sua propositura. Conforme ela vai sendo apresentada, ela ganha um número cronológico. Sim. Ao longo do tempo, você começa a ter legislações, dentro da legislação estadual, leis que tratam do mesmo assunto, mas elas estão tão esparsas que ficam esquecidas. Qual é o grande trabalho da consolidação? Você pega a legislação que trata do mesmo assunto, ainda que elas estejam espalhadas, agrupa essas leis e renumera. E ainda propõe a revogação de leis que estão em desuso. Tem muitas leis. Vou te dar alguns exemplos. Lei que foi revogada, que proibia o tráfego de carro de boi pela Avenida Paulista. Essa lei existia até o ano passado. Leis do tempo da escravatura, que impediam escravos de transitar na rua a partir das 20 horas. Enfim, algumas leis vetustas que hoje estão completamente fora de contexto. E, no entanto, estão ali dando número e separando leis importantes umas das outras. Eu vi uma discussão que falta dentro do Legislativo é um mecanismo de reapreciação. Por quê? Porque essas leis vão envelhecendo, vão perdendo efeito e vão sobrecarregando. É possível implantar isso junto com a consolidação? Também tem leis recentes que já não servem mais também. Fazer essa reapreciação de leis? Olha, a gente tem lá em casa uma gaveta, um gavetão. E toda vez que eu chego com um documento eu vou jogando.
Chega um dia que me dá louco, eu falo, vou organizar esse troço aqui. Aí eu abro a gaveta e começo a ver um monte de coisa, jogo um monte de coisa fora. Mais ou menos é isso a consolidação. No âmbito federal, nós fomos fazendo, por exemplo, na legislação criminal, leis federais criminais, foram feitas tantas leis, mas tão confusas, e cada vez que o Jornal Nacional mostra um escândalo, vem uma sequência de leis. Isso vai desorganizando completamente. Então, você precisa fazer uma consolidação, porque, por exemplo, só para citar um exemplo federal que as pessoas têm mais contato com a legislação criminal. Hoje, você andar na rua com uma arma de fogo na cinta, sem ter porte, se essa arma for de calibre restrito, por exemplo, uma .40, uma pistola .40, você andar com esta arma na rua sem o porte, a pena é maior do que se você pegar essa arma e tentar assaltar uma pessoa. Então, quer dizer, são distorções que vão acontecendo, porque quando você fez aquela lei do roubo, foi lá no Código de 40. Quando você faz a lei de arma de fogo, o Estatuto do Desarmamento, em 2003, você esquece que a tentativa de roubo com arma tem uma pena. E faz uma pena para o porte ilegal maior do que essa. Então, como isso... Tem assim não, crime ambiental absurdas. É exemplo. É muito melhor você matar, entre aspas, matar o guarda florestal do que você ser pego matando um animal. Porque dentro do que é inafiançável. E dentro do homicídio, se você é réu primário, você responde processo de liberdade. Embora, como eu sou fanaticamente contra a caça, eu considero a caça quase tão grave quanto um homicídio. Mas é evidente que a pena de quem caça um animal silvestre não pode ser, evidentemente, igual à pena de quem mata uma pessoa. Até me assustei com isso. É um argumento um pouco ad terrorem, porque o homicídio doloso, a pena vai de 12 a 30 anos. Você não tem uma pena como essa no crime ambiental. Eu acho que nós temos que trabalhar com muita atenção, desviando um pouco o assunto, desculpa, mas esse tráfico de animais silvestres, nós temos que combater isso com muito rigor. E quem faz isso tem que ir para a cadeia e tem que ficar na cadeia. Na verdade, tanto animal como gente, né? Quem mata tem que ir para a cadeia. Deputado, sendo a comissão que mais trabalha, na minha opinião, porque tem que apreciar todos esses projetos, como finanças e orçamento também, torna o trabalho mais difícil? Eu acho o seguinte, né? Tem uma frase interessante do filósofo chinês, do Confúcio, que diz assim: ame o seu trabalho e não terá que trabalhar um único dia. Então, eu sinto que os membros da comissão gostam muito do que estão fazendo. A gente se sente útil, porque a gente tem que dar uma orientação para o plenário. Não adianta levar ao plenário projetos de lei inconstitucionais. E não adianta aprovar um projeto de lei inconstitucional e só cria uma falsa expectativa. Porque a assessoria técnica do governador do estado é muito competente e muito rigorosa. Não vai ser sancionado nenhum projeto inconstitucional. Então, o que a comissão sente? Ela se sente útil, porque primeiro ela está desafogando o volume de projetos de lei que estavam ali aguardando distribuição. Hoje nós estamos praticamente zerados. Mas também uma pauta carregadíssima. Você cobre as reuniões, você vê que a pauta tem normalmente 60, 70 projetos de lei que são apreciados. Isso sobrecarrega os membros da comissão, porque eles têm que dar parecer sobre isso. Mas nenhum reclama. Eu acredito que é uma homenagem que tem que se fazer a cada um dos 9 membros da Comissão de Constituição e Justiça, que se houvesse tempo citaria nominalmente um a um, porque realmente estão fazendo uma contribuição muito importante para a Assembleia Legislativa. Agora, deputado, foi destaque na comissão também uma discussão sobre frentes parlamentares. A própria mídia trouxe à tona a grande quantidade de frentes parlamentares que tem a Assembleia Legislativa, exatamente batendo muitas vezes de frente com as comissões permanentes que deveriam ter essa prerrogativa também. Como é que ficou isso? Como é que a CCJ abordou essa questão? Eu acho que eu sou a favor da frente parlamentar. Acho que nós temos que estimular a frente parlamentar, não criar mecanismo de interpretação que a inviabilize. Nós temos que estimular, as frentes parlamentares são constitucionais, o fato da comissão permanente ter uma atribuição não impede que uma frente parlamentar seja criada para dar vazão até sobre um outro enfoque, de buscar estrutura, de buscar fiscalização. É muito importante que as frentes parlamentares sejam criadas. Eu vi até críticas com relação a isso, mas eu faço elogios. O que eu critico é você criar a frente parlamentar,
fazer aquela pompa no lançamento e depois largar. Quer dizer, aí você está criando... Tinha um prefeito, acho que o prefeito do Rio de Janeiro gosta dessa expressão, César Maia, um factoide, né? Na verdade, não. Eu, por exemplo, propus a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Idoso e a Frente Parlamentar de Combate à Pirataria. Pretendo não alargar muito, vou cuidar dessas duas. Vi outras frentes parlamentares muito importantes, defesa da Mata Atlântica, pela modernização do Porto de Santos, contra o tráfico de animais silvestres. São frentes parlamentares importantes, então você tem que estimular. O que nós temos que fazer é cobrar o parlamentar o funcionamento que criou e os que fazem parte da frente, para que ela funcione adequadamente. Agora, deputado Capês, qual foi o momento mais importante até agora, na sua opinião? Qual foi o momento mais gratificante dentro da Comissão de Constituição e Justiça nesse primeiro semestre? Olha, o momento mais, eu diria, polêmico foi quando houve o congresso de comissões para apreciação do projeto da nota fiscal eletrônica, que é um projeto que vai estimular o contribuinte a exigir a nota fiscal, porque ele vai ter direito a reembolso do ICMS recolhido. Ele pode receber na sua conta bancária, em dinheiro, até 30% do valor do ICMS recolhido. Então ele vai num boteco, vai num restaurante, vai numa loja, vai num posto de gasolina, ele vai exigir a nota. E essa nota vai ser eletrônica, vai ter um acesso direto ao site da Fazenda. A fiscalização vai ser imediata, vai subir a arrecadação. Muito bem. O governador José Serra tinha urgência nesse projeto, evidente. Então foi constituída pela Casa um congresso, uma reunião de comissões. A Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Defesa do Consumidor, porque o projeto passaria por uma, depois por outra e depois pela outra. Reunimos todas na mesma tarde. Maravilhoso. Quem presidiu o congresso dessas três comissões? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por um critério do qual não me orgulho muito, o etário. Eu era o presidente mais velho das comissões. Então, se fosse por merecimento, ainda vai, mas era pelo critério da antiguidade. E eu acabei presidindo o Congresso de Comissões. Maravilhoso. A oposição, por técnicas da política, e nada condenável, esse é o papel da política, a oposição vigilante, tentou obstruir. E com táticas de obstrução levou para 7 horas a duração da reunião desse Congresso de Comissões. Num determinado momento, um parlamentar saiu para ir ao toalete, outro para ir no gabinete, não tinha número suficiente, o quórum. Evidentemente, um deputado da oposição solicitou com muita competência a verificação de quórum. E eu procedi à chamada. Terminada a primeira chamada, verificou-se que não havia quórum suficiente naquele minuto. Ia ser dissolvido o Congresso, ia ficar só para o segundo semestre. O que eu fiz? Eu procedi a uma segunda chamada nominal. E aí houve tempo e houve quórum. E nesse momento deu quórum e eu evitei a dissolução do Congresso. Houve uma polêmica. Aí começaram a atacar. É uma proposta polêmica, mas, né? Não, aí começaram. O senhor jogou no lixo o seu passado. Enlameou os 4 anos do seu mandato nos primeiros 3 meses. E começou aquele quebra-pau que você já imagina. E eu fui atacado por mais de 1 hora pela oposição. Ao final, eu pude me manifestar, li o artigo 164, parágrafo 2º do Regimento Interno, que fala que quando vai se proceder à verificação de quórum, a chamada nominal é feita por 2 vezes consecutivas. Exatamente, e não em uma. Como em plenário. Só que é feito no plenário. Para a comissão não tem regra. E eu apliquei a analogia. Então houve muita polêmica, me apelidaram de doutor analogia. Mas acabou resolvendo. Então foi um momento interessante. E foi uma discussão positiva. Polêmica, mas altamente positiva, porque atende diretamente ao interesse do cidadão. O que foi feito ali? Atender ao interesse do cidadão de que uma lei importante do governo pudesse passar pela comissão e já esteja pronta para votação, para aumentar a arrecadação do Estado e combater a sonegação de imposto. Para você não ficar tão triste, o senhor pegou 2 comissões, os 2 presidentes os mais jovens da Assembleia, então fica complicado mesmo.
talentosíssimo Bruno Covas tem o Alex 27 Manente e o Alex Manente também tem 27 anos. Eu com meus 43 fiquei velho. Deputado, prioridades para o segundo semestre? Bom, a prioridade é, primeiro, manter a pauta zerada, fazendo uma análise técnica daquilo que é constitucional e daquilo que é inconstitucional, não hesitar em dar parecer desfavorável quando o projeto tiver vício de iniciativa e prosseguir neste debate sobre a aceleração no término dos processos judiciais. E a valorização Isso das é comissões? fundamental. Você acha que isso é importante? A CCJ pode dar o pontapé nisso aí? Bom, a meu ver, a valorização da comissão, ela depende de uma mudança no regimento interno. No meu modo de ver, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça tem que ser terminativo. No momento que a comissão der um parecer por inconstitucionalidade, o projeto tem que parar. Não pode tramitar. Porque nós estamos hoje com a pauta carregada, nós temos 400 projetos de lei e vetos, que foram vetados pelo governador do estado por inconstitucionalidade. Estão congestionando a pauta, porque pelo regimento interno nós temos que levar 12 horas de discussão para cada um desses vetos do governador, que tinha que vetar porque o projeto era inconstitucional. Que já foram discutidos quando projetos. Já tinham lá. Então, quer dizer, para que um projeto desse ter seguido? Isso vai contra qualquer critério de gerenciamento eficaz. A gente pode esperar essa discussão para o segundo semestre. Bom, isso nós temos que bater. Eu, inclusive, conversei com um deputado do PT, que eu prezo muito, que é o deputado Rui Falcão, e com relação à aprovação do regimento interno, da mudança do regimento interno, eu realmente sou favorável, me somo aos reclamos de outros deputados para que a gente possa discutir, avançar e mudar rapidamente esse regimento interno ultrapassado, engessado, que é feito para a casa não andar. E é por isso que às vezes nós recebemos críticas. Ah, mas não se aprova projeto nenhum. Sim, mas cada projeto que você vai aprovar, você tem que ficar 20 dias discutindo noite e dia sem parar. Mas era um regimento que já deveria ter sido mudado, porque é um regimento da época quando se tinha 2 partidos, MDB e Arena, hoje você tem 13. Né? Então, a lentidão vai ser sempre questionada se o regimento não mudar, deputado Capês. Trabalhão para vocês. Olha, eu só posso dizer que assino embaixo essa tua afirmativa que mostra que você é muito competente, tá acompanhando aí todos os trabalhos. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu informo aos nossos telespectadores que todas as ações, todas as discussões da Comissão de Constituição e Justiça, você acompanha pela TV da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o nosso Prestando Contas Comissões vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até lá.